Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre patologia no concreto. Vamos falar tudo sobre as principais patologias do concreto, vamos falar ali dos mecanismos de degradação empregadas que existem no concreto. Enfim, a gente vai detalhar muito aí sobre o concreto. Então, se você quer saber tudo sobre as patologias do concreto, as manifestações patológicas do concreto, eu recomendo que você fique até o final desse vídeo, que esse conteúdo está valendo ouro, está valendo muito, então fique até o final. O concreto armado é a solução mais empregada no Brasil. Provavelmente você já participou de uma obra ou já viu uma obra de concreto armado. Quando eu falo de concreto armado, estou falando de concreto e eu estou falando de armação, por isso que é concreto armado, concreto com as armaduras. É muito utilizado no Brasil e também é muito utilizado fora do Brasil, principalmente nos países mais desenvolvidos. É a estrutura mais utilizada aí. Isso é justificado principalmente porque os custos envolvidos na produção de uma estrutura em concreto armado é muito inferior ao de uma estrutura de aço, por exemplo. Hoje as mãos de obras são muito mais adaptáveis a realizar uma execução de concreto armado do que de uma estrutura de aço não tão convencional. Por isso, ainda hoje, a execução de estrutura de concreto armado ainda é inferior às estruturas de aço, por isso que hoje ainda compensa muito. E antigamente, muitos achavam que as estruturas de concreto armado eram eternas. Muita gente acreditava nisso, só que hoje a gente já consegue ver muitas estruturas se degradando. Só se você começar a olhar para o seu lado, aí mesmo onde você está, você provavelmente vai ver alguma manifestação patológica em um concreto armado. Vai ver alguma fissura ou você vai lembrar de alguma que você já viu. Hoje as estruturas estão ficando velhas, a gente está vendo que elas não são eternas, elas estão se degradando de uma maneira muito mais rápida. Pessoal, para o minuto, se você está gostando do conteúdo, se você quer acompanhar mais, eu recomendo que você se inscreva no nosso canal, já curte aqui o vídeo, ative o sininho para você receber as novas notificações dos vídeos que a gente for lançar aqui. Toda semana tem vídeo, terça e quinta-feira, então não perde, ativa o sininho para o YouTube te notificar aí que você quer assistir nossos vídeos. E também, se você está curtindo, tem muito conteúdo aqui no canal, já compartilha para aquele seu amigo não perder os conteúdos exclusivos aqui, que a gente entrega tudo, a gente não esconde nada e todo o conteúdo aqui é de forma gratuita. A gente só pede que você se inscreva e também divulgue o nosso canal. Para a gente entender a patologia das construções de concreto armado, das estruturas de concreto armado, a gente precisa com toda certeza entender os mecanismos de degradação do concreto armado em si. Existem alguns mecanismos de degradação, eu vou falar dos mais importantes aqui, que você já vai conseguir compreender as manifestações patológicas. O primeiro que a gente vai conversar é sobre o mecanismo de deterioração químico, mecanismos químicos de deterioração. Esses mecanismos eles promovem ali a alteração química dos compostos hidratados do cimento Portland, ou seja, há uma alteração nessa pasta de cimento ali, por isso que é causado pelo mecanismo químico de degradação. Esses agentes eles podem surgir no próprio meio ambiente, como em cidades litorâneas ou em cidades e indústrias. A gente está aqui na Baixada Santista, aqui a gente tem o litoral, a gente pode falar da cidade de Cubatão, que é uma cidade industrial, ou seja, os agentes agressivos, os mecanismos agressivos de degradação do concreto armado estão presentes no próprio ambiente, no próprio vamos dizer assim. A recuperação, então, a gente pode encontrar no meio ambiente, a gente também pode encontrar no próprio aditivo do concreto. Ali um aditivo inadequado que fizemos no concreto, a gente consegue encontrar um mecanismo de degradação, a gente consegue encontrar no próprio agregado contaminado, um agregado reativo. Essa contaminação ela vai degradar quimicamente o concreto, vai alterar os compostos da pasta de cimento, Portland ali. Então, é daí que pode vir os mecanismos de degradação
químicos, então é uma coisa muito difícil da gente evitar. Mas a gente pode fazer isso entendendo da onde ela vem. Para a gente recuperar ou fazer um reforço das estruturas que são degradadas por alto índice de contaminação desses mecanismos de degradação químico, possui uma alta complexidade e um custo muito elevado, até porque é uma coisa que a gente não vê, é uma coisa que acontece dentro ali do concreto, na maioria das vezes. Essa reação química, ela está entre os mais importantes mecanismos de danos nas estruturas de concreto armado e também no protendido, até porque, como eu falei, está no próprio meio ambiente e é uma coisa inevitável ali. Os agentes agressivos, eles podem agredir tanto as armaduras como também as peças de concreto, podendo alterar as propriedades dos materiais. Esse que é um tema importante, porque a degradação dele é alteração. Ele vai alterar quimicamente as propriedades dos materiais, seja do concreto, seja das armaduras, e isso vai causar a degradação. Em alguns casos, como é o caso dos íons cloretos, primeiramente há o ingresso, a percolação dos agentes agressivos pelos poros do concreto. Eles entram ali e ingressam na superfície de aço, nas barras de aço que estão no interior do concreto. E esse processo dá a corrosão desse aço, dá a corrosão das armaduras, que como consequência, a fissuração da superfície do concreto, a fissuração do concreto, porque as barras, devido a essa exposição, elas vão se expandir, a barra vai se expandir diametralmente ali, ela vai aumentar o seu diâmetro, com o acúmulo da própria oxidação, ela vai se expandir e isso vai causar a fissuração do concreto. Por outro lado, os agentes agressivos, eles podem agredir também primeiro o concreto e não logo as armaduras, diferente dos íons cloretos. O gás carbônico causa a carbonatação do concreto, como eu já falei para vocês. E agora, o mais importante é como que esses agentes agressivos químicos aí, eles conseguem entrar, eles conseguem penetrar no nosso concreto. Como que ele faz isso? Obviamente que é através da porosidade, através dos poros do nosso concreto. Quando a gente tem um concreto muito poroso, aparentemente esse concreto vai ter uma maior penetração dos agentes agressivos. Por isso que é importante a gente ter um concreto menos poroso. Só que só isso não basta. Quando eu tenho um concreto muito poroso, não significa que vai ter uma facilidade para os agentes agressivos entrarem ali e acabam gerando uma corrosão. Não significa isso, eu vou te explicar com mais detalhes agora. Vamos lá, para você compreender melhor essa situação. Porosidade do concreto. Falei que se eu tenho um concreto poroso, esse concreto vai ter uma facilidade aí de penetração dos agentes agressivos. É o que todo mundo acredita, é o que todo mundo acha, só que tem um porém, e esse porém que a gente vai descobrir agora. Observe essa imagem. Essa imagem, esses círculos aqui é a porosidade do concreto. Eu tenho um concreto bastante poroso, tem uma alta porosidade nele, a gente consegue observar aqui. Porém, esses poros, eles não estão conectados entre si, eles não têm o que a gente chama de interconectividade, não estão conectados, ou seja, mesmo eu tenho um concreto altamente poroso, vou ter uma certa dificuldade para os agentes agressivos penetrarem nesse meio. Diferente dessa imagem. Eu tenho um concreto aqui menos poroso. Ele é menos poroso, só que ele tem uma maior interconectividade. Os poros estão conectados entre si. Ou seja, se ele tem essa interconectividade maior, ele vai ter uma maior difusividade. Ou seja, os agentes agressivos vão conseguir se conectar entre si de uma maneira muito fácil. Ou seja, a penetração vai ser de uma maneira muito mais fácil, muito mais rápida. Portanto, a porosidade do concreto, o concreto ser poroso não diz com certeza
que os agentes agressivos vão penetrar de uma maneira muito mais fácil lá. Não, ele precisa ter essa interconectividade maior para a gente ter uma maior difusividade também. Beleza? Para a agressão ocorrer no concreto, a gente deve conter disponibilidade de água, tem que ter a presença de água ali, disponibilidade de oxigênio do ar, são coisas básicas que com certeza vai ter. E aí, de modo geral, as agressões mais perigosas do concreto, mais perigosas para a integridade do concreto, estão associadas a fenômenos expansivos no interior da massa de concreto. São exemplos dos alcálies agregados, são exemplos os ataques por sulfatos, ocorrem no interior da massa de concreto. E também são perigosos os ataques químicos ao concreto, quando ocorre ali aquela dissolução que eu falei para você da pasta hidratada de cimento Portland. São exemplos a lixiviação, é uma manifestação patológica que ocorre muito. Pessoal, o vídeo de hoje foi esse, eu espero muito que você tenha gostado. Patologia do concreto é um tema muito extenso, é um tema muito grande, é um curso aqui, né, que a gente pode fazer por vários meses falando só sobre esse tema. Eu tentei juntar aqui, te dei informações importantes para você entender o que acontece nas edificações por aí. Eu espero muito que você tenha curtido esse vídeo. Se ficou alguma dúvida, se você quiser que a gente faça um vídeo mais específico sobre alguma manifestação patológica que você quer entender, deixa aqui no seu comentário, deixa aqui o seu feedback. Se for uma coisa muito urgente, agende uma consultoria conosco, vamos ter aquele tete a tete, eu, você e o Igor conversando sobre qualquer tema, sobre qualquer assunto, para a gente tirar todas as suas dúvidas. Já agende a sua consultoria, eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Então, não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, deixa o seu like, deixa também o seu feedback, o seu comentário e eu te espero no próximo vídeo. Até a próxima, tchau!